que é a diferença dos cultos e das igrejas dentro e fora do Brasil. Então eu vou completar isso porque minha mulher, ela é católica, né? E eu tô levando agora ela para a igreja evangélica e eu comecei a explicar essa coisa que a Neuza começou a explicar para você, entendeu? Dons do Espírito Santo e esse tipo de coisa. Mas, e ela quer, né? Esse tipo de coisa e ao mesmo tempo tem uma ansiedade e ao mesmo tempo tem um entendimento de que não, é tudo no seu tempo. Sim. Se você pudesse falar para ela ou para a pessoa que tá em casa, que tá buscando os dons do Espírito Santo e tem aquela mesma noção que você tinha, pô, não acontece nada comigo, o problema é comigo. Qual que é, o que você pode falar sobre isso? Como que funciona? Vilela, e quais são os dons também, né? Não, pra mim, Vilela, é bem simples, cara. A palavra de Deus diz, né? A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. O justo não vive pela emoção, não vive por sensações. De vez em quando você pode até ter, ou talvez não ter. Eu sou um cara, tipicamente, que eu não tenho essas sensações. Eu já tive. Que sensações? Essas sensações sobrenaturais. Às vezes você sente fogo, eletricidade. Eu já vi nego chacoalhando, entendeu? Eu já tive isso. Só que se eu pego, assim, a média das reuniões que eu já participo, eu sou o cara que tenho, na média, sou abaixo da média. Então, assim, uma das coisas que eu já tive lá atrás, que eu já dividi aqui, que é, tem alguma coisa errada comigo? Foi eu entender que no cristianismo, tudo é pela fé. Não é pela emoção. Às vezes a emoção até ajuda você na fé. Mas não é porque você tem a ausência da emoção ou a ausência da sensação que isso anula a tua fé. Porque a tua fé é uma convicção, cara. Sim. Né? É uma convicção. Cara, eu sei. Eu não preciso sentir nada, eu não preciso ver nada, eu não preciso tremer, eu não preciso chorar. Eu sei. A fé é isso. Então, é isso que Deus honra. Deus, eu já vi muita gente cair debaixo da unção, que nem a gente chama no pentecostalismo. O cara cai debaixo da unção, chacoalha na unção, o cara levanta e tá vivendo uma vida totalmente errada. Entendi, uma coisa não tá relacionada com a outra. Não, às vezes é um dom que Deus dá, é um presente que Deus dá. A experiência sobrenatural, ela é um presente, ela não determina a tua salvação ou a tua maturidade cristã. Né? Então a tua maturidade cristã e a tua salvação vai estar diretamente ligada à tua fé. Então eu falo para as pessoas que às vezes me perguntam, Theo, isso que você orou, a pessoa do meu lado tava chorando, chacoalhando, só que eu não tava sentindo nada. Eu falei assim, cara, você tem fé que você recebeu algo de Deus? Eu sei que Deus falou comigo, então é só isso, cara, volta para casa em paz. Você tem que ter certeza. Ah, mas eu quero essas coisas. Que bom que você quer, cara. Eu quero muita coisa também. Eu quero fazer muito mais dinheiro. Eu quero eu quero uma série de coisas. Eu quero garantias na vida de segurança. Às vezes você tem o que você quer, às vezes você não tem o que você quer. Então, continue buscando. E eu falo para as pessoas, Deus é soberano. Deus, ele vai escolher se ele quer depositar, se não quer, quando. É óbvio que eu, como uma pessoa que cresci no pentecostalismo, eu acredito que é da vontade de Deus que todos venham ter essa experiência do batismo do Espírito Santo. Mas eu também conheço pessoas que estão buscando há muito tempo e até agora não tiveram. É mesmo? E agora eu vou falar pra eles, você é menos espiritual? Não, eu não acho. Eu acho que Deus tem um tempo pra tudo. Exato. Deus tem um tempo quais pra são tudo. os dons do Espírito Santo? Cara, o apóstolo Paulo, ele, na verdade, tem algumas, eu diria, perspectivas diferentes. Talvez 3 sets de dons, né? Então você tem os dons que são para a igreja, né? Que é de Efésios, onde ele fala que é o dom do apóstolo, do profeta, o dom do evangelista, o dom do pastor, o dom do mestre. São 5 dons para a igreja. E são pessoas que eles carregam o ofício desses dons para a igreja. Aí você tem também os dons lá de Romanos 12, né? E são 7 dons em Romanos 12. Até o dom de generosidade, dom de administração, dons de misericórdia, né? Então, assim, são dons que alguns pensam, isso aí não é tão espiritual, mas o apóstolo Paulo, tanto em Efésios quanto em Romanos, está falando dons do Espírito, dons espirituais. E daí você tem o clássico lá de Coríntios, que são os 12 dons, né? Então você tem o dom da fé, o que todos nós temos fé, mas quando vem um dom da fé, parece que vem algo a mais. É algo assim que você vê assim, cara, isso aqui é como se fosse o meu... Inabalável? Uma maneira que eu explico assim, Vilela, quando você vai pra academia treinar, você pega lá um personal, o cara quer que você se desenvolva inteiro, né? Só que você, tipo, pô, eu odeio malhar a perna. Mas daí quando você fala, pô, no bíceps eu gosto. Parece que o negócio... Flui mais. Então, o dom é tipo um músculo.
É aquele músculo que você fala assim, meu, aqui tá flui mais. Tá. Esse músculo aqui, cara, eu tenho maestria dele. Então você tem o dom da fé, você tem o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. A gente poderia ficar aqui tempos explicando cada um dom. Tem o dom da profecia, o dom de cura, sinais e maravilhas, ou prodígios, né, milagres. Porque uma coisa é você ter cura, outra coisa é prodígio. Né? E às vezes a pessoa confunde. Mas a cura não é um prodígio? Então, um dom de cura vamos supor, você tem uma condição, a pessoa ora, e isso acontece, eu já vi acontecer diversas vezes. Às vezes a cura sendo algo progressivo. Então você começa a ver assim, olha, essa condição, sei lá, uma bronquite, ela aos poucos, depois que eu recebi aquela oração, aos poucos a bronquite está melhorando. Entendi. Tá? Agora, vamos supor, o cara tá com tumor. O cara sente tumor no corpo. O cara recebeu uma oração. Pum, desapareceu. Sumiu. Aquilo lá já não é uma cura, é um milagre. É um dom, é um sinal, sinal e um prodígio. Entendi. Faz sentido? Entendi. Então, assim, nesse sentido, né? E você tem também dom das línguas. Os dons das línguas e da interpretação de línguas também, né? Como que é o dom de interpretação de língua? Alguém tá orando em línguas e alguém recebe a interpretação e traz. O que já aconteceu algumas vezes comigo também. Eu no lado receptor. Tá. Né? Então, assim, a pessoa tá profetizando algo pra mim e de repente a pessoa é tomada pelo Espírito, começa a orar em línguas. E daí quando ela começa a orar em línguas, não é uma coisa só para uma oração em espírito para edificação própria, que nem aquilo que eu já descrevi da minha trajetória. Agora é diferente. Ela está fazendo um proferir em línguas. E daí isso requer uma interpretação. Entendi. Até para não ficar uma coisa que nem o próprio apóstolo Paulo fala. Vai ficar uma confusão aqui dentro, fica um circo a igreja. E como você saber... Não sei se essa pergunta ela é ofensiva, mas como você saber se o dom é de Deus ou se é do diabo? Ou se o cara tá inventando. Não, ou se é até uma coisa do inimigo, do diabão mesmo. Você acha que é uma coisa que tá ser usado pro mal, entendeu? Você diz pra confundir. O dom. Não, alguma coisa que parece que é o dom, a pessoa acredita que é o dom, mas vem do mal. Existe por isso que a gente fala muito sobre uma coisa assim que eu acredito que o cristão... O Paquito, por exemplo, tem uns dons que certamente vieram do mal, entendeu? Do mal, do maligno. É o dom da confusão, é o dom... Tá amarrado. Né? Quais dons que ele tem? Tem o dom da sabedoria infinita e incessável. Ao contrário, né? Ele sabe de tudo errado. Tô brincando. Mas o lance de tudo isso aí, assim, é que eu falo, uma das marcas do cristianismo é equilíbrio. Entendi. Né? Você vê a palavra de Deus falando sobre não vai fazer nada que seja contra a palavra, uma coisa absurda. É que nem a palavra de Deus fala assim, ó, Deus não te deu espírito de temor, mas de moderação, né? Como então, assim? Um espírito de temor, mas dele te deu um espírito de moderação. O que significa moderação? É o equilíbrio, você ter uma mente sã. Então, o que eu tô querendo dizer com isso quando você começa a ver um cristianismo que valoriza mais os dons do Espírito em detrimento dos frutos do Espírito, aí você começa a fazer, esse negócio vai dar ruim. Tá errado. Por quê? Eu vou explicar essa questão do fruto do Espírito e dons do Espírito. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, versículo 22, que é bondade, longanimidade ou paciência, autocontrole, gentileza. Então que adianta o cara ser um baita poderoso de Deus, mas é um babaca na casa dele. Trata o porteiro que nem se fosse um lixo. Funcionário é o terror do funcionário. Pô, meu, que tipo de cristianismo é esse? Não faz sentido nenhum. Não ama o vizinho, o próximo. Perdão, Paquito, me perdoa. me perdoa, cara. Vou pensar no seu caso, tá bom? Ele tá falando comigo, cara. Perdão. Então, eu acho que todo mundo, né, Vila? A gente cresce, a gente tem tanta coisa pra melhorar. Eu fico olhando pra mim e falo assim, cara, eu poderia ter respondido de uma outra maneira. Acabei de responder lá pro outro lá que trabalhava pra mim daquele jeito. Entendi. Ou às vezes, a discussão com a minha esposa, tipo, mano, tinha que ser mais compreensível. Então, aonde que tá o cristianismo? Um equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, se você vai ser um cara que tem os dons, o fruto do Espírito Santo, bondade, longanimidade, todas aquelas coisas que eu falei, perdão e tudo mais. Só que você não tem o poder do Espírito Santo, cara, sabe o que você é? Você é um bom cidadão. E tá ok. Você é só um bom cidadão. E daí a minha pergunta é,
Ah, você tá falando que isso é ruim. Não, eu acho que não é que é ruim, é incompleto. Tá faltando... Eu acho que para um cristão, eu não posso acreditar que Jesus morreu na cruz só para eu ser um bom cidadão. Ah, entendi. Faz sentido o que eu tô falando? Porque, por exemplo, eu fui missionário na Índia. Morei um pouquinho lá na... não é que eu morei, eu passei uma temporada em Nova Delhi. Eu ficaria mais tempo se eu não ficasse doente. Eu fiquei muito doente, tive que voltar. Pode água, comida, essas paradas? Sério? Mano. É pesado lá o negócio, eu vou falar né? pra você, cara. É uma história engraçada, mas enfim. Depois você conta. Tá então, bom. Vamos terminar isso, depois eu volto pra essa história da Índia. Então, qual que é o lance? Quando eu tava lá na Índia, eu falava assim, Deus, como é que eu vou dividir a minha fé para esses meus amigos islâmicos? Porque eu tava numa região de Nova Delhi que era islâmica e não hindu. Sei. A maior parte da Índia é hindu, mas tem bastante islâmicos lá. E eu jogava bola com os caras, a gente passava tempo junto, eles sabiam que eu era missionário evangélico, tudo. Mas eu tava lá num programa de futebol. Então, eu falava, mas eu tô aqui, esse negócio de programa de futebol não é meio que um meio para um fim. O fim é que eles venham conhecer Jesus. E quando eu tô lá na Índia, cara, eu conversava com os caras e os islâmicos falam, não, cara, você fica aí com o teu Jesus, eu fico com o meu Maomé e com o meu Alá, tá tranquilo, bem, cara. E eles falavam assim, Theo, seguinte, cara, a gente é honesto, a gente é bondoso, a gente tem paciência, a gente ajuda o próximo. Então, quer dizer, e daí que eu fui me deparar com uma coisa que às vezes você cresce na igreja, você não pensa nessas questões até você começar a viver uma vida missional.